Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se você não é lembrado, você nunca existiu. Eu sou o Kuro, e se você vive numa realidade sem magia e tantas coisas quanto essa que a gente vive, não fique triste, pois é a única realidade que nos permite mergulhar em todos esses outros mundos através de livros e jogos. Eu sou o Léo, e sic mundus creatus est. E eu sou o Roxas. Em outro universo eu seria... Bom, vocês completam. Sentem nas suas cadeiras, prepare os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, nós aqui da Academia de Nerds vamos falar sobre diferentes universos que são adaptados em mídias do universo nerd. Exatamente, mas antes de tudo isso, nós vamos para um mural de recados. Bom, vamos lá, a gente tem alguns recadinhos lá no Instagram para ler. O Salatiel postou lá no post da aula sobre o PlayStation 5, o novo Xbox, e ele falou assim: cara, eu ainda não estou 100% no clima, tem muita coisa da geração atual que ainda quero jogar, mas Miles Morales e o novo Horizon mexeram comigo. Deu vontade de ter. Eu acho que foram os jogos que mais chamaram a atenção, né, do PlayStation 5. Olha, da minha parte eu posso dizer que sim. Esses jogos, assim, realmente me deixaram, assim, com os olhos brilhando, com vontade dessa geração chegar logo. Apesar, né, não vai ser fácil ter esses videogames aí tão cedo. Porém, a vontade... Léo... A gente sabe que no hype você vai comprar o lançamento. Ai, pode parar. Pode Para os parar aluninhos que não sabem, gente. O Léo tá sem moral aqui na academia, porque ele comprou The Last of Us 2 no puro hype, porque ele nem jogou um. A gente traz verdades comprei mesmo. Não aguentei o hype, mas olha, valeu a pena, tá? Joguem, porque é muito bom. Pelo menos ele terminou o jogo, né? Porque Terminei o jogo. Gente, eu zerei ele. Ó, eu pra zerar um jogo é difícil. Pra eu abrir, começar a jogar já é uma vitória. E eu zerei. Então foram duas vitórias, né? O jogo foram duas zerou. vitórias, é verdade. Olha só. Gente, eu tô me superando muito atualmente. Nossa. Só preciso agora parar de comprar os jogos só no hype. Aí já complica um pouco. Vamos lá. A Paty Baltazar comentou assim: aluna sabichona já ouvindo e anotando, profs. Que gracinha. Ai, gente, eu amo a Paty, ela é fofíssima. Muito obrigado. Aliás, obrigado, Salatiel, pelo comentário. E muito obrigado, Patrícia. E o Bruno Trajano, que depois de uma sumida, né, voltou, apareceu, olha só. Ele tava matando aula, certeza. Ele tava matando aula. Professor, levantando a mão. A série de Senhor dos Anéis vai ser pela Amazon. Eu não lembro, a gente citou, falou que acho que era da HBO, né? A gente não tava lembrando. É muito sistema de streaming pra gente ficar lembrando. E sobre o filme da DC, o filme do Batman vs Superman é bom. Enquanto o live action da animação Cavaleiro das Trevas e da HQ, enquanto filme atual. Comparado à Marvel e como criação de universo, ele falha mesmo. E pra bem ou pra mal, mais pra mal, Liga da Justiça marcou. E a nova versão do Cinder Deus vai marcar pra ótimo e virar marco da história. Eu não sei se, não sei a opinião dos meninos, mas eu não sei se esse Snyder Cut vai ser assim tão impactante pro bem. Espero que sim. Não é algo que eu esteja tão ansioso assim pra ver, pra ser muito sincero. Então, eu também não tô não, assim, sobre o Snyder Cut. Não é uma coisa assim que me deixa assim muito empolgado. Mas uma coisa que eu acho muito legal de ver é a empolgação dos fãs da DC e tal com esse filme, assim. Acho muito legal ver, tanto que o pessoal tá realmente, sabe, lutaram muito, né, pra conseguir esse corte e tal. Então, sei lá, eu acho que nesse ponto é legal, assim, pra você ver que os fãs, né, brigaram muito e conseguiram, assim, né, que pelo menos vai rolar. Ah, gente, eu quero ver, mas assim, também não sei se vai ser tão espetacular, não. A empolgação do... Eu acho que o Ross disse tudo ali, né? Sobre o filme do Batman vs Superman, eu acho que ele é um filme bom, né? É que o povo bate muito, mas muito nele por vários aspectos, né? Ele não é um filme 10, mas ele é um filme ali 6, né? 6,5.
E ele ainda comentou também assim: Negrada, vou dar meus centavos sobre o tema. Acho que pode ser citado Embalos de Sábado à Noite, que deu um último suspiro a todo um movimento. Para bem e para mal, cabe citar Tropa de Elite e frases que viraram bordões. O recente Bacurau, com o Lunga, além do Alto da Compadecida, com outros momentos fortes e clássicos à la Jesus Negro. Olha, Bruno, eu concordo com você sobre o Lunga, porque todas as cenas que o Lunga aparece em Bacurau, elas se tornam muito icônicas, porque ele é um personagem incrível. Então, realmente, dou toda a razão. Eu não assisti Bacurau, então eu tenho que fazer Glória Pires nesse momento. Não eu posso tô por opinar. fora também. O que é Bacurau? Eu pensei que era comida. Na verdade, é o que, parando pra pensar agora, realmente a gente acabou deixando passar, né? Que foram filmes mais brasileiros também que foram marcantes, né? Realmente foi uma falha nossa nesse ponto. Mas é porque eu acho que assim, também é um pouco porque a gente tava tentando focar um pouco, eu acho que em filmes mais nerds ou pops, assim, né? Então acabou passando alguns que nem Embalo de Sábado à Noite, né? Embalo de sábado à noite, eu vou ser muito sincero. Eu assisti uma vez na minha vida e eu não me lembro de nada desse filme. Eu só lembro daquela cena da dancinha mesmo, sabe? Porque ela realmente é muito marcante, mas eu não me lembro muito do filme. Então, é um filme que quando eu era mais novo, ele já era muito antigo, né? Então, eu acabei não pegando muito essa geração. O Alto da Compadecida já é, pra mim, o melhor filme nacional, assim. E realmente a cena do Jesus Negro, enfim, tem várias e várias cenas ali que a gente poderia, quem sabe, um dia fazer um cast falando de cinema nacional. Pode ser que role. Olha só, acho que válido, hein? E tem também o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, aquela música mais os bordões, né? Eu lembro que na época da escola, assim, todo moleque tava falando aquele treco. O Tropa de Elite, ele não só marcou pela história, né, pelos acontecimentos do filme em si, mas também os bordões, né? Realmente, gente, virou parte da cultura pop brasileira, assim. Bom, mas recados lidos, é hora da gente começar esta bagaça. Bom, uma das coisas que faz parte, né, que meio que tem uma vida, digamos assim, quando a gente vai ler a respeito de uma história, jogar algum game e tal, é o universo que aquilo se ambienta, né? Hoje em dia a gente tem jogos de todos os estilos possíveis, nós temos filmes, séries, animes, livros, enfim, várias histórias são contadas de diversas formas, né? Em diversas plataformas, digamos assim. E hoje a gente vai tentar lembrar aqui um pouquinho desses principais universos, nesses mundos, né, que geralmente são ali o pano de fundo, né, para essas histórias acontecerem, ou não, né, dependendo de aonde essa história vai se passar, desse universo, esse universo acaba roubando um pouco a cena, né. Eu acho que quando a gente pensa, assim, histórias ou universos mais diferentes do comum, né, do nosso mundo atual, eu acho que talvez, eu não sei se ele é o mais popular, mas ele é um dos mais conhecidos, que é o medieval, né? Eu acho que é dos tipos de histórias mais contadas em todas as plataformas, né? Sim, o medieval é muito marcante, acho que pela variedade de gêneros, né, que eles conseguem contar, né, você tem uma história medieval, por exemplo, em jogos de RPG, em jogos de ação, em filmes de drama, em filmes de guerra, em filmes, assim, mais fantasiosos, com poderes mágicos ou com influências de deuses, histórias da Disney também, muitas histórias da Disney, né, principalmente de princesas, se passam nessas eras medievais, então eu acho que dá pra contar muitas histórias dentro desses universos. Sim, eu acho que, em certo ponto, ela vem até a parte histórica mesmo, né? Porque a época medieval é uma época que teve muita batalha, muita guerra, muita coisa assim. Então, você tinha lá as tropas de cavaleiros, arqueiros e tudo mais. E também é uma época que marcou, por questão de que também começaram a escrever muitos livros nessa época, né, e tudo mais, e tinha essas ideias fantasiosas de coisas de bruxas, magias e tudo mais. Naquela época a ciência não era tão avançada, né, então muita coisa que não se sabia como se explicar, apelavam para divindades e magia, né. Então saiu muitas coisas mágicas, fantasiosas daquela época. E assim, tem muito jogo
que, como você disse, Kuro, que tenta recriar como eram essas histórias, né? Tipo, eles tentam reimaginar sem a fantasia, assim, tipo, eu não vou dizer o Assassin's Creed, ele tenta se aproximar, né? Criar aquela coisa da Era dos Cruzados e, tipo, reimaginar como seria aquilo, mas sem a fantasia que existe. Tipo, não tem bruxo, na verdade era uma pessoa que estudava ciência e sabia alguma coisa. Alquimia, né? Talvez Assassin's Creed não seja um bom exemplo, porque Assassin's Creed vai no oposto disso, né? É pura fantasia mesmo. Eu joguei, eu não Não, mais ou menos. Tipo, ele tenta ter uma pegada mais realista, mas é claro que ele acaba abordando algumas coisas mais sci-fi ou mágicas, assim, no final das contas. Mas eu acho que ele faz um bom trabalho até tentando ter uma pegada mais realista pelo menos nos primeiros jogos. Eu só joguei o primeiro e parte do segundo. É porque vocês não jogaram depois. Depois começa a explicar o porquê daqueles itens que vocês encontram e aí o negócio vira Dragon Ball. Mas, enfim. Mas eu acho que um dos principais tipos de jogos, né, que adaptam isso são os RPGs, né? Se a gente parasse pra pensar assim, o Kuro joga mais RPG que eu. Que porcentagem você chutaria, Kuro, de jogos que se passam ali no gênero RPG que se passam na época medieval? Ou pelo menos próxima dessa época? Cara, eu diria que boa parte é muito difícil porque tem um infindável número de jogos. Mas boa parte, no mínimo, tira referências, assim, ou faz referências, né, no caso, de coisas medievais, sabe? Vai tirar elementos como feudos, a ideia de feudos, né, de reis e tudo mais. Vai tirar alguns elementos, assim, das épocas medievais, sabe, da Idade Média. Então, se for levar ainda mais esses que apenas referenciam em consideração, eu acho que, tipo, 80% dos RPGs, assim, provavelmente tem algum tipo de ligação. Porque, querendo ou não, a nossa própria história, né, introduziu muitos conceitos que o povo é muito fascinado e cria boas histórias, né? Cria bons enredos. E é também um gênero que, tanto nos livros, né? Nos livros a gente tem o lado tentando contar uma história mesmo e vai pro lado do realismo, mas tanto nos livros quanto nos jogos, né? Eu acho que a maior parte dessa época medieval, eles gostam de brincar misturando ali com a fantasia, né? E aí surgem magos e tantas outras classes, né? Nos jogos e tal. Mas só um detalhe. O mago é implacável. Contemplem o mago com seus poderes. Sempre. Eu acho que que nem você falou, fantasia. Se a gente juntar, né, a fantasia medieval, né, o gênero de medieval junto com fantasia, eu acho que é o tema, assim, o gênero mais explorado, assim, acho que até hoje de jogos. Sim. Outro que se equipare ele, que a gente talvez vai falar um pouco mais tarde, é sci-fi no geral, né? Mas fantasia medieval, tipo, já foi muito explorado, vai continuar sendo muito explorado, porque é uma temática que, tipo, eu vou ser honesto, eu não canso, por exemplo, sabe? Eu sempre vou ver um jogo novo que é sobre, sei lá, cavaleiros e dragões e magos, e eu vou querer jogar tudo de novo, porque, querendo ou não, é uma coisa legal, assim, é divertido de fantasiar sobre. Eu também acho que ele tem muito a ver com, principalmente nos jogos falando, e nos filmes também, porque nos filmes eu acho que ele é até um pouco mais fácil, porque uma luta de espadas é mais fácil de você retratar ali num filme, tornar aquilo uma cena interessante, uma luta, um negócio, uma cena de guerra, enquanto que talvez um tiroteio assim e tal, você tem sempre que estar renovando o negócio de uma forma muito, muito diferente, né? Você tem que fazer sei lá, aplicar efeitos totalmente diferentes, mexer muito com câmera e tal. E já na ala medieval da coisa, se você acerta na coreografia, a cena fica muito boa, sabe? E não só na questão da ação, eu acho que uma outra coisa do medieval que também já pegou muito é o figurino. É muito difícil você ver um filme, uma série, alguma coisa medieval que retrate o figurino mal.
Sabe, acho que é uma coisa que os figurinistas já aprenderam a fazer, assim. Eles já sabem como criar roupas, já sabem como criar um visual para os personagens que fique... A gente não, assim, né, não sei se era daquele jeito mesmo, né, sei lá, 600, 700 anos atrás, mas, assim, a gente imagina que fosse mais ou menos assim, né? As coisas que a gente tem das cortes e tal, que a gente sabe que são parecidos, então a gente vê que existe um cuidado, tanto nas roupas das cortes, dos reis, das rainhas, princesas, e também das armaduras, né, dos cavaleiros e tal, das pessoas que vão pra guerra, assim. Então essa parte, acho que eles já conseguiram, de uma forma geral, assim, já conseguiram, sabe, criar bem, então eu acho que é uma outra coisa que ajuda no gênero. E eu acho que já foi tão usado que é fácil de fixar na nossa mente, sabe? Você vê um cara de armadura e tudo mais, você já imagina, é um cavaleiro, sabe? Acho que o melhor exemplo que a gente pode tirar disso, que a gente adora falar nesse cast, é GOT, gente. Por mais que tenha seus efeitos, o figurino é implacável, né? Tipo, maravilhoso. Sim, sim. É uma parte que conseguiram retratar muito bem, né, assim. E fica muito nítido, né. Até as regiões, né, que eles escolhem pra filmagem são regiões, no geral, bem remotas, né. Então, dá essa retratada de que você tá num feudo ali, né, numa região que realmente só tem aquele castelo e mais nada em volta, sabe. Lá longe que vão ter algumas casinhas ali dos camponeses e coisas do tipo. E essa parte medieval também, ela... No geral, devido a todos esses elementos de magia que a gente que são introduzidos, né, quando a gente tem a fantasia medieval, eu acho que acaba dando um elemento super fantástico, assim, né, e que não adianta falar que não, ele causa essa curiosidade e essa vontade, assim, no nosso consciente, assim, das pessoas de querer saber mais, né, de ficar curioso e tudo mais, porque, querendo ou não, magia é um elemento que sempre foi misterioso e curioso, né, na literatura, e... Como essa parte de fantasia medieval consegue explorar muito esse quesito, sempre vai chamar muita atenção. Nos filmes, assim, geralmente eu lembro... Até quando eles tentam fazer uma história mais realista, digamos assim, igual aquele último filme do Robin Hood, eles tentam, de forma, às vezes, até leve, de colocar, mesmo assim, uma dose de fantasia, que seria naquilo de um cara que consegue acertar uma flecha, sei lá, numa aliança no ar, assim, umas coisas que só aquele cara vai conseguir fazer. GOT tem um pouco disso, né? Quando tem aquela cena lá do melhor espadachim do universo lá, que ele luta com 2 espadas de 2 mãos em cada mão. Que aquilo, na teoria, é impossível, né? Mas ele consegue, né? Então... Mesmo quando eles vão tentar colocar essas doses de fantasia bem assim de leve, o gênero medieval ele acaba tendo isso também, que eu acredito que é para realmente chamar a atenção, né? E eu acho que um último ponto que é bem válido também é porque geralmente, não vou falar sempre, ainda mais hoje em dia que as pessoas têm que buscar, né, outros métodos de inovar, né, trazendo coisas novas, mas muitas vezes o gênero medieval ele retrata bastante de cavaleiros, como a gente falou, né? E cavaleiros tem todo esse ideal justo, nobre, códigos de honra e coisas do tipo, né? Que vem mesmo da parte histórica, né? Tem um fundamento histórico e tudo mais, né? Mas eu acho que isso é coisa que muitas pessoas buscam, sabe? Porque a gente sabe que todo mundo tem defeitos e todo mundo vai ter seus defeitos e reconhece muitas vezes ou não, mas eu acho que muitas pessoas ficam almejando assim, né? Nossa, olha aquele cavaleiro, como ele é justo, não sei o que, eu queria ser igual a ele, não sei o que, coisa do tipo, sabe? Eu acho que isso é um dos pontos que acaba também chamando atenção, sabe? Esses ideais nobres, assim, essas coisas bem idealizadas de um cavaleiro justo, cavaleiro que luta pela justiça, pela bravura, acaba chamando atenção também. Tanto é que uma das histórias mais adaptadas, né, do gênero medieval é a história do Rei Arthur, né, que tem lá os Cavaleiros da Tábua Redonda, etc. E aquilo já foi adaptado para peça de teatro, série, filme. Para tudo que você imaginar. E sim, é basicamente, ainda mais você tem diversas origens, né, os cavaleiros, mas a maioria deles vão apontar, a maioria dos cavaleiros da Tábua Redonda, claro, eles têm alguns efeitos aqui e ali, alguns deles, né, mas a maioria deles são cavaleiros super nobres e tudo mais, alguns têm até superpoderes, né, na maioria dos mitos, então...
E alguns até ganham poderes exatamente por serem muitos nobres e pessoas altivas, né? Então acaba gerando essa coisa assim, eu acho que no nosso subconsciente de tipo, nossa, se eu for uma pessoa nobre e super legal e super justa, capaz que eu vou ter essa aura meio altiva também, né? Eu vou ser uma pessoa tipo, que as pessoas olham e se espelham também, né? A história do Rei Arthur, que é a história mais contada, né? E a história que mais tem adaptações. Tem tanto as versões mais realistas, entre aspas, quanto as versões bem mais fantasiosas e tal, né? Sim, e é o tipo de história que o público não cansa de ler, escutar, assistir. As mídias também, né, as produtoras e tudo mais, não cansam de contar, né? A gente tem um caso aí, por exemplo, a Netflix tá refazendo um conto baseado no Rei Arthur também, né, na lenda do Rei Arthur, só que agora com o protagonista como uma mulher. E eu acho que sai esse ano que vem, não sei, mas se eu não me engano já está gravando, né. Acho que é agora em julho, né? E a gente vê que realmente é uma coisa que tá sempre sendo contada e recontada e batem a tecla em cima. E, querendo ou não, faz sucesso, sabe? Sempre faz sucesso. Eu não preciso nem citar um exemplo aqui de Rei Arthur que foi adaptado e faz bastante sucesso, porque eu já falo em vários outros casts. É a Saber, gente. Ô, meu pai. Saber, é Fate, a gente vai falar de Fate. Se o Kuro não falar de Fate, bem... Cada um tem um tema aqui que se não falar. Cada um tem um tema, gente. Não, mas é assim, Realmente. olha, defendendo o Kuro, Fate, assim, adapta tudo quanto é tipo de universo, e a do Rei Arthur, em específico, é a mais conhecida por causa, talvez, do anime, que foi o primeiro anime, né, que saiu, foi onde ficou famoso mesmo, conhecido. E foi onde introduziram todo o plot twist, né, de Saber ser, na verdade, uma mulher e tudo mais, né. O povo todo em choque. E é a capa, basicamente, da franquia, a Saber, e né, não tem como não reconhecer quando você bate os olhos nela se você tá por dentro da cultura de mangás /animes. E o universo de Rei Arthur também, ele é importante porque ele insere outros personagens muito importantes, né? Por exemplo, quando você pensa num mago muito famoso, Merlin é um dos primeiros que vai vir na sua mente. Exatamente. Tanto que eles também utilizam isso, né? Essas ramificações de personagens, elas vão aí para outras histórias e tal. Merlin tinha aí uma série que eu acho que passava na Fox há uns anos atrás aí e tal, e fazia até um sucesso. Então, é interessante isso. Mas você quer mais sucesso do que Caça-Talentos? Que Merlin. E a gente tem até outros heróis da Távola Redonda que também se marcaram na nossa história, assim, na história dos mitos, né? A gente tem o Lancelot, que é muito famoso, né? Por ser o cavaleiro mais forte e tudo mais do grupo ali do Rei Arthur. A gente tem Galahad, que é famoso por ser o guerreiro puro, o guerreiro santo, que encontrou o Santo Graal e tudo mais. É literalmente aquele guerreiro santo, virgem e puro que, inclusive, em algumas lendas até consegue seus poderes exatamente por ser tão puro, sabe? Uhum. Você é puro assim também, Léo? Eu sou. O Léo é Muito puro Muito safadeza. puro, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Mas eu sou Não, um perigo. se não fosse. Aquele 1%, né, Léo? E tem que ter, né? Não tem como. Mas, né, assim, ainda comentando sobre histórias medievais, acho que as histórias medievais que mais me marcaram foram os contos de fadas, assim, de uma forma geral. Porque quando eu era criança, pelo menos, né, acho que boa parte dos contos de fadas da minha infância eram medievais. Sempre que eu penso em coisa medieval, me vem Branca de Neve na cabeça. Porque tinha toda aquela coisa de castelo, ao mesmo tempo que tinha coisa de castelo, tinha a parte de plebeu também, que ela vive as duas vidas, vive um pouco no castelo, vive um pouco como plebeia. Então, sabe, e aquelas florestas, o príncipe, né, então tudo dentro desse universo aí de medieval também. Então, eu acho que contos de fadas também marcam bastante esse universo. Mas, mudando um pouquinho de assunto, tem outro tema, assim, outro universo, que eu acho que, assim, virou uma moda, e a gente já cansou de falar aqui no cast, que agora não se cansam de fazer jogos, filmes, séries, que é a temática apocalipse, né? Tipo, o fim do mundo. O que vai ser o fim do mundo?
Vai ser uma guerra, vai ser um apocalipse zumbi, vai ser corona, gente, o que vai ser? O Corona a gente tá vivendo, né? O Corona, ele realmente ele veio ele passou o 3D assim e caiu no nosso colo, né? Nossa Mas senhora, assim, ô, Brasil. agora o apocalipse zumbi, cara, eu acho que é um dos negócios que eles mais estão assim, é literalmente espremer a pedra pra ver se sai água, assim, sabe? Porque, nossa senhora, Tá eu nem complicado, consigo viu? me lembrar quando que realmente começou esse boom de zumbi, sabe? Pior que era um tipo, né, de um gênero, por assim dizer, né, coisa de zumbis, que eu gostava bastante quando eu era um pouco mais novo, assim, uns 5 anos atrás. Mas, tipo, hoje em dia eu estou pegando ranço, assim, de tanta coisa que sai de zumbis e apocalipse zumbi, coisa do tipo. Que, tipo, tá me fazendo parar de gostar desse tipo de história, sabe? De jogo, de coisa assim. É que saturou, né, gente? Já usou tanto, assim, é difícil hoje em dia você ver alguma história de zumbi que parece que não te lembra alguma coisa que você já viu antes. É porque já tem geralmente muita a gente história, já viu né? de tudo, né? Já tem muita história desse estilo. Literalmente o mundo acabou e tem zumbis aí por todo mundo, sabe? Não tem. E já fizeram todos os twists possíveis, assim, de por que os zumbis atacaram, por que. Sabe, tipo, na verdade é sonho, na verdade foi um vírus criado pela própria humanidade ou não, foi uma doença extraterrestre, é isso, aquilo. Tipo, já testaram todo tipo de narrativa possível, sabe? Tem isso de ser uma doença que espalhou, ser um negócio de outro planeta, ser as armas biológicas pra fazer super soldado e tal, e em alguns raros momentos é aquele lance de simplesmente cair um raio ou uma bruxa levantou e falou, gente, vamos matar todo mundo e é isso aí. Tanto que tem até algumas diferenças, né, de zumbis, né? Tem os mortos-vivos mesmo, ressuscitados, que são mais devagarzinho e tal. Tem os de The Last of Us. The Last of Us e Left 4 Dead, que eles é tudo corredor de maratona, The né, Last mano? of Us, por exemplo, eles ainda têm os que são mais zumbizões, assim mesmo, mas também tem os clickers, né, que são praticamente fungos, né, e tudo mais, são evoluções de fungos, praticamente, então eles tentam dar uma variadazinha nos zumbis, né? É que eu acho que, assim, pelo menos falando assim de The Last of Us, eu acho que eles tentam dar um tom um pouco mais humano pra história, não focar tanto no apocalipse zumbi, que não é Sim. zumbi, né? É fungo lá, enfim. É parasita, assim, mas também é um apocalipse, né? Não deixa de ser. Só que eu acho que eles sempre tentam focar, né, uma coisa mais humana. Tanto que no 2, por exemplo, essa questão do apocalipse em si tá ali, não tá a mesma coisa, praticamente, né, assim. Porque ela conta muito pouco, assim. Então, eu acho que é um jeito de você trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais criativa, que não cansa tanto. Porque, gente, difícil, sabe? Igual o Resident Evil mesmo, né? Os mais recentes, assim. Eles estão tentando dar uma roupagem um pouco mais diferente pra história, talvez, né? Com o 7 e o 8, que trazem um estilo diferente de contar. Porque já ficou uma coisa repetitiva, né? Sempre aquela coisa dos zumbis e da nova mutação do vírus. É porque assim, né, agora que a gente tá vivendo um apocalipse, né, real mesmo, né, o mundo tá acabando realmente, né, assim, eu acho que até perdeu um pouco da graça, assim, sabe, de você ver algumas coisas do tipo, esses filmes de, sei lá, vai vir uma tsunami de 300 metros de altura, esses negócios de destruição mesmo, sabe. Nossa, eu achava bem legais esses filmes, hein? Quando eu era adolescente, eu amava. Olha, só espero que a gente não sofra um apocalipse de Sharknado. Que aqueles tubarão voando no tornado. Beleza, tá? Então, eu ia comentar, nem só de apocalipse zumbi a gente vive, né? A gente tem sim. outras mostragens de apocalipse. Um que eu gosto muito, inclusive me marcou bastante dos cinemas, é O Dia Depois de Amanhã. Nossa, esse filme é maravilhoso! Esse filme é maravilhoso, meu Deus! gente. E eu sinto falta de mais filmes assim, sabe? Com uma pegada mais estilo essa do Dia Depois de Amanhã. Porque hoje em dia é tudo zumbis. Parece que você fala em apocalipse é zumbi, sabe? Mas a gente pode ter umas ideias interessantes. O Dia Depois de Amanhã, pra quem não sabe, eu não lembro agora, Léo, talvez você pode me corrigir, mas aconteceu alguns desastres naturais, alguma coisa do tipo, e o mundo basicamente o nível de água do mundo começou a subir pra caramba. Tipo, muitas cidades ao redor do mundo inteiro estão sendo soterradas debaixo d'água, sabe?
É, o aquecimento global, né? Que é a história que retrata. Chega isso num também. pico, né, assim, que não tem mais como controlar, tem hora que fica muito frio e as pessoas, só de estar na rua assim, as pessoas morrem e tal, então é muito legal. E é muito legal a história. E eu acho que Apocalipse no geral, né, essa ideia de apocalipse, né, de algum mal muito grande acontecendo no mundo inteiro, dá pra trabalhar de diversas outras formas, sabe? Não precisa ser só Apocalipse zumbi. Tem um outro filme que eu lembro de Apocalipse, eu não vou lembrar o nome, mas talvez alguém aqui tenha assistido também, que é umas plantas carnívoras gigantes que dominam o mundo. E é bem legal, porque as pessoas não podem mais sair, sabe? Senão as plantas comem elas. E além das plantas comerem as pessoas, eu não lembro se é um eclipse solar que acontece no filme, que quase todo mundo fica cego. Quem tava na rua ficou cego, sabe? Só algumas pessoas conseguem enxergar, que não viram o eclipse. Então, além do apocalipse das plantas, aconteceu esse eclipse pra ferrar mais ainda a humanidade. Cara, eu tô Misericórdia. lembrando. Você tá falando esse plot, eu tô me lembrando, assim, vagamente de algo do tipo, mas eu não tô conseguindo lembrar o que exatamente era, sabe? Se algum aluninho conseguir lembrar o nome, fala pra gente, por favor. Eu também não sei do que o Roxas tá falando, gente. Um apocalipse que eu gosto bastante, assim, que acho que entra nessa categoria de apocalipse é o Attack on Titan, né? Shingeki no Kyojin. Sim, eu acho que se encaixaria muito bem. Porque a humanidade é basicamente encurralada numa cidadezinha ali. E vivia os titãs ali, né? Então é uma forma diferente, né, de trabalhar, eu acho. É uma obra assim que eu gosto de acompanhar já faz um tempo. E assim, a história tem muitos dobramentos, ela também é uma história assim bastante política. Nossa, mas muito bom, muito bom. E outra muito interessante também, e que eu pessoalmente até hoje não joguei, desculpa gente, eu não joguei realmente, eu vou jogar eventualmente, e que eu sei que você e o Digão gostam muito, é Horizon, né? Horizon. Nossa, Também sim. é uma história apocalíptica. Horizon, sim, gente. Horizon Sim, e legal, uma coisa muito diferente, legal. né? Não é zumbi, sabe? Não é zumbi. Não, ainda tem um negócio, né? Que é um apocalipse que, na verdade, a humanidade perdeu. Tem isso. Já passou, né? O apocalipse já foi, assim. E é uma mistura muito legal, assim, conforme eles fizeram, porque é muito diferente de tudo que já tinha sido feito. Eu acho que isso que é interessante. Quando eles criam umas histórias muito, muito diferentes e tal, isso acaba sendo interessante. Eu acho que o fator do zumbi é algo que não me chama tanto atenção. Tirando The Last of Us, eu sinceramente acho que não tem nenhuma outra franquia, assim, série, coisa e tal, de zumbi que me chama muito atenção pra ir assistir, pra acompanhar, justamente por causa disso, sabe? Em Horizon você tem uma história muito diferente que eu não sei se como dá pra classificar ali aquele universo além do apocalipse, porque eles têm uma mistura de tecnologia muito, muito avançada, mas ao mesmo tempo eles estão ali num momento retrô, assim, né, que voltou para aquele lance de tribo e etc. É um dos grandes chamativos de Horizon, né? Essa dualidade mesmo, né? Você tem o lado que é mais tecnológico, pelas coisas que sobraram, né, da humanidade, e você também tem a nova forma com a qual a humanidade se organizou. Eu adoro ver isso, sabe? Quando tem um apocalipse, como que a humanidade está se organizando depois do apocalipse, ou junto com o apocalipse, sabe? Eu acho isso muito legal. Sim, eu acho que essa parte mais interessante, na verdade, assim, pra mim também. Tipo, o que acontece a partir de agora, sabe? Tipo, como os humanos vão sobreviver? Eu acho que muitos desses apocalipses zumbis, por exemplo, pecam nisso, sabe? Eles focam só naquele, tipo, vamos pegar um grupinho, sei lá, de 5, 10 pessoas e mostrar eles sobrevivendo no início do apocalipse, sabe? E em vez de mostrar, tipo, o mundo já tá ferrado depois do apocalipse por, sei lá, 5, 10 anos, sabe? Como é que a civilização continuou se virando a partir disso? Eu concordo que, tipo, eu acho muito mais interessante essa pegada, assim, sabe? É que, assim, se for parar pra pensar hoje em dia, eles já desistiram de querer explicar o porquê que o mundo chegou no apocalipse. É mais interessante a gente ver como as pessoas estão lidando com o mundo depois que o apocalipse é uma coisa normal, né? Tipo, eles... pra que vai explicar por que os zumbis nasceu? Porque o vírus... é de um vírus aí qualquer. Da onde veio o vírus não importa, sabe? É porque nessas histórias, né, na maioria delas, principalmente nas de zumbis, não tem uma história ali, tem uma explicação do que aconteceu, e é só. Tipo, história quando tem ali, vai contar, você vai entender tudo que aconteceu. Normalmente igual The Last of Us. The Last of Us não,
Left 4 Dead. Não tem mais uma história em Left 4 Dead. É uma explicaçãozinha. O zumbi tá aí, mata. Sabe? É Não isso. precisa entrar em detalhes. Sim. E assim, é mais interessante mesmo, como o Kuro falou. Sim, e falando de um último jogo também, eu acho que marcou várias gerações, né? Porque a gente já tem o Resident Evil, que marcou nessa com relação aos zumbis. A gente tem outro que marcou nessa pegada pós-apocalíptica também. Não tanto o último jogo, mas a gente tem o Fallout, né? Que também retrata um mundo basicamente pós-guerra nuclear, né? Fallout entra naquilo de que em algum momento da história real aconteceu algum fator diferente, tipo algum bombardeio diferente aconteceu, e aí a partir daquele momento houve uma destruição nuclear no mundo e eles tiveram que morar em vaults. É sempre isso, literalmente. Seja na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, na Guerra do Vietnã, enfim. Em alguma guerra explodiram muitas bombas nucleares e aí não teve jeito mais de viver no mundo, enfim. E aí é da onde acontece. Tanto que ele tem uma mistura também, né? Ele tem uns visuais meio retrô, mas em algumas coisas ele tem algo moderno e tal. Sim, né? Aquele negócio um pouco até futurístico, né? Em alguns pedaços. Mas eu acho bem legal porque ele retrata também essa coisa pós-apocalíptica sem ficar utilizando essa mesma mecânica de zumbi de sempre. E traz, tipo, algumas consequências. Tipo, teve uma guerra nuclear, então isso gerou muita radiação. E como é que ficou o mundo agora, sabe? Aí você vai ter monstros, coisa do tipo, porque são tudo criaturas que antes eram normais e se mutaram ao longo dos anos ali e viraram monstros, sabe? E você tem baratas gigantes, que é... Sim, basicamente. Ai, não, gente, e falando em baratas gigantes, me lembra de um último que a última adaptação dele retrata exatamente sobre um mundo pós-apocalíptico, que é o Godzilla. A última adaptação que saiu no Netflix é justamente o mundo começou a aumentar a radiação dele depois que o Godzilla surgiu, os humanos tiveram que vazar da Terra e voltaram depois de muito tempo. É justamente retratar essa diferença, né, de um mundo depois de tantas mudanças, tantos anos, assim, que aconteceu com o mundo. E a Netflix anda trabalhando, né, com esse tema. Recentemente saiu aquela série brasileira, não sei se vocês viram, Geração Z, eu acho que é isso. Eu fiquei curioso pra ver, mas eu falei, gente, será que eu vejo? Será que eu não vejo? Eu já vi tanta coisa zumbi, e as últimas séries de zumbi que eu vi, nossa, mas eram ruins, eram zoadas. Eu prefiro que tivessem séries zoadas, igual tem uma que, acho que é... Zumbis. Não vou lembrar o nome. Tem uma série de zumbi que ela é zoeira mesmo, sabe? Então, já que é zoar, faz uma série pra zoar, gente. Então, eu acho que é essa a intenção dessa série da Netflix. Eu não tenho certeza, que eu também não vi. Mas eu acho que é pra ser comédia mesmo, assim. Pra ser uma coisa engraçada e tal. Então não é uma série séria, sabe? Tipo, eu vou ver porque eu quero ver a história. Não é e uma tudo mais. série. Ela é uma série, mas não é uma série séria. Mas, enfim, eu acho que não é bem por aí, assim. Sim. Acho que ela é mais comédia, mas ela foca mais na comédia. É uma coisa pastelão. E a gente tem, em contrapartida, uma pegada mais séria, que foi o Bird Box, né? Sim. Nossa, gente, o Bird Box foi aquele filme que todo mundo assistiu na época, assim, do lançamento. Eu lembro que todo mundo comentava, Todo mundo Bird Box? assistiu, Nossa, comentou, todo mundo. sabe? E realmente, né, foi um filme maravilhoso, porque já existem as criaturas lá, e aquilo que a gente falou, a pessoa tem que viver naquele mundo e procurar uma saída, sabe? Tipo, tem os lunáticos, tem as pessoas que acreditam que eles são divindades, né? E sempre tem isso nos universos apocalípticos, né? Que as pessoas... Não, porque isso foi uma obra de Deus pra castigar os humanos, e não sei o que tem. Ai, eu acho que isso tem uma explicação, e se entra no que a gente estava falando até na parte de temas medievais. Quando a população não sabe explicar alguma coisa, né, as pessoas não sabem explicar alguma coisa muito misteriosa, elas começam a partir pro divino, pro mágico, sabe, pro diferente. É a explicação que eles tentam abraçar. Porque tem que existir uma explicação pra isso, sabe? Não é possível que isso aconteceu do nada. Então, ou é magia, alguma coisa divina, sabe? Alguma coisa do tipo. É o julgamento final. Geralmente é isso aí. Ou aliens. Ou aliens, né? Também pode ser. Aliens é impactante. Bom, e além disso, né, do gênero apocalipse, né, que a gente tá falando, também tem um outro tipo de universo, que aí já é um universo que eu particularmente gosto mais, que é os
os modos futuristas, digamos assim, né? Sci-fi, cyberpunk. Na verdade, existe, assim, uma divisão muito ampla, né? Nesse universo futurista, né? Porque como se trata do futuro, literalmente tudo é possível. Sim, infelizmente a gente chegou aqui já estamos em 2020, ainda não temos skates voadores. Então, De Volta para o Futuro errou nessa previsão. Olha, eu já vi projetos dos skates. Não está mas igual disponível no mercado. tinha no filme, não. Nem perto. Não, infelizmente... Que passa até que vai até em parede praticamente. É, só Passa o por Super cima Choque. da água quase. Só o Ele Super passa, Choque. ele passa pela água, mas ele não funciona em cima da água. Não, se você tiver aceleração, ele vai mantendo até, vai desacelerando. Acaba. Vocês estão muito técnicos. Vocês sabem até as especificidades do skate. Meu amigo, assisti esses filmes muitas vezes. Você meu não tem pai. noção. Acho que, se eu não me engano, recentemente o Digão postou no nosso grupo que tava passando esse filme na TV e ele tava assistindo, né, Digão? Eu não tô enganado, não. Nossa, é verdade, hein? Inclusive, hoje é terça-feira. Sexta-feira ou sábado, não lembro, tava passando. E eu falei pra vocês também que tava passando. Olha lá. É aquele tipo de filme que o Digão vê que tá passando, para tudo que tá fazendo pra assistir. Normalmente eu sempre assisto. É muito raro eu não assistir. Mas, voltando aqui aos universos futuristas, né? O futuro, ele é um termo, assim, que ele é muito utilizado em todas essas plataformas também, livros, filmes, jogos e tal. E é igual eu falei, como é um negócio que a gente não consegue imaginar, digamos assim, como vai ser daqui pra frente, tudo é muito possível, tudo é aceitável, digamos. Então, se você pega o universo de Star Wars, por exemplo, aquilo lá é o futuro, numa galáxia muito distante, espada de raio laser, totalmente normal. Você aceita, você só olha assim e fala, é isso aí, mano. Né? Corta ele no meio e é isso aí. Não, tem que ter um treinamento pra usar, Digão. Não vem, não. Não é qualquer Lá vem pessoa o que pode nerd usar. de... Um Stormtrooper não pode usar. Ou pode. Deve ser que pode, né? Porque dando tirinhas não consegue acertar um, né? Às vezes com arma milias é melhor. Existiu um Stormtrooper que usou um sabre de luz, mas ele não usou ele corretamente. E não é o fim que eu tô falando, é um do quadrinho. Eu não vou lembrar o nome. Não é Mas o já fim, existiu. é o começo. Isso. Oh, É. meu Deus do céu. É o fim da picada, né, Léo? Nossa. É bem por aí, viu? Mas assim, né? Não é só isso que o futuro trata, né, gente? Não é só sabre de luz. Como é muito dividido em muitas categorias, você acaba tendo aqueles lados que vão pensar em futuros um pouco até mais pés no chão, né? Que você só vai imaginar alguma coisa assim, uma coisa meio comum. De Volta pro Futuro trata disso, né? Apesar de ter as coisas, os carros que voam e tal, é literalmente ali focado numa vida comum e tal, né? E muitas das coisas que eles mostraram lá, na época não existia e hoje em dia existe, né? Então, assim, eles erraram em muitas coisas, mas também acertaram em algumas, sabe? Por exemplo, naquela época não existia chamada de vídeo. E hoje em dia é algo que você faz pelo celular, você não precisa de um trambolho igual era aqueles e tal. Mas é o que o pessoal sempre fala, né? Se você já viu os livros da década de 60, que eles imaginavam como ia ser os anos 2000, eles... Assim, tem umas coisas muito bizarras e tem umas coisas que é muito próxima da nossa realidade. Por exemplo, eu lembro que lá eles mostravam carros voadores. Não existe carros voadores, mas eram umas coisas muito viajadas. E como eles mostravam coisas mais de casa mesmo, fogão, geladeira, essas coisas, e são mais próximas da nossa realidade. São mais feios, claro, né, mas tem coisas que ficaram bem próximas. Sim. E não é só em filmes, né? A gente tem também, por exemplo, desenhos com os Jetsons. Trazendo Nossa, aquele verdade, negócio hein? futurístico, aquela imaginação de, nossa, como é que vai ser uma geladeira, um carro daqui? Gente, eu queria tanto ter uma daquelas máquinas que você só clica e vem a comida de longe, assim, ó. Prontinha. Sim, né? já. Vai Nossa. chegando pra aqueles tubos lá, de repente cai assim na sua frente. Se a gente parar pra analisar, tem algumas coisas que a gente via nesses desenhos, etc., que hoje em dia já existem, né? Por exemplo, controlar o carro por controle remoto, essas coisas hoje em dia já tem, que aqueles carros do Tesla lá,
Você consegue controlar o carro por carro remoto, ele dirige sozinho, estaciona, vai de um lugar ao outro sozinho. É óbvio que isso não tem no Brasil, porque, né? Cara, sabe uma evolução muito simples que todo mundo deve estar com perto nesse exato momento e que poucos lugares adivinharam? Celular. Porque eu acho que poucos universos, assim, futurísticos, se você pegar mais de 20, 30 anos atrás aí, adivinharam que você ia ter na sua mão um aparelho que é capaz de reproduzir tudo que você faz numa televisão, num computador, verdade, num cinema, sabe? Em tudo quanto é lugar, sabe? Olha, 007 chega perto, porque é o relógio que faz tudo. Sim, Então, mas ainda não faz tudo, sabe, que um celular faz, sabe? Isso que eu quero dizer. Sim, cara. Eu acho que ninguém imaginava que a gente ia ter um aparelho que faz basicamente tudo que você faria em cinema, televisão, para estudar, streaming, todas essas coisas que você faz, jogos, tem tudo na palma da sua mão. Você ainda consegue ver as horas e fazer ligações. Incrível. Tá de menos, né? Pra você ver o tanto que evoluiu. Hoje em dia isso é o que a gente menos usa. Exatamente. Mentira que horas a gente sempre usa, viu? Porque eu pelo menos olho a cada 10 minutos tem dia que eu tô olhando meu celular só pra ver as horas, assim. Tipo quando nem você abre a geladeira, sabe, pra pensar, eu acendo a tela do celular só pra olhar assim e fecho. Aí eu fico, nossa, por que eu acendi mesmo? A hora. Eu, pra ser sincero, o gênero que eu mais gosto, assim, desses universos é o cyberpunk. Acho que eu já falei isso umas um milhão de vezes aqui no cast, porque ele é um gênero que faz muitas referências e muitas brincadeiras, entre aspas. Ele tem uma crítica muito forte, e normalmente ele cita coisas muito sérias que aconteceram e que você consegue analisar, tipo assim, uma crítica social muito grande ao nosso comportamento. Por exemplo, esses universos cyberpunks, na maioria das vezes, eles são originários, assim, de como tá o mundo, né? Normalmente eles tentam retratar o lugar mais sujo e tal, o povo pobre mora tudo mais embaixo, tudo amontoado perto da sujeira, enquanto os ricos estão sempre nos prédios mais altos e tal. E eles fazem, né, muitas referências a pandemias, né? Olha a pandemia aí de novo. Né? Fazem referências a guerras. Por exemplo, se você pega, por exemplo, o universo de Blade Runner, Las Vegas é uma cidade que você não consegue ir por causa de bombardeios nucleares e tal, então tem uma radiação muito alta. E cada universo cyberpunk, cada um vai ter sua própria característica. Blade Runner, ele é como se fosse um universo retrô que evoluiu daquele aspecto pra frente, quando o filme foi lançado lá em 1981 e tal. E daí ele vai se modelando e tal. E isso é interessante. Enquanto que você pega, por exemplo, aquele jogo lá, o Cyberpunk 2077, ele tem um visual, assim, bem mais parecido com o que seria o nosso futuro, por exemplo. Tirando o lado dos biônicos ali, os apetrechos nas pessoas. Mas, por exemplo, você pega o carro que o personagem dirige na gameplay lá, ele não é um carro muito difícil de você imaginar daqui 20, 30, 50 anos. Sim, e Cyberpunk, você falou das críticas, né? Eu gosto também bastante desse ponto, desse lado de fazer umas críticas e mostrar essa linha tênue que muitas vezes existe. Quando você começa a falar de coisas futurísticas em, tipo, você fazer alterações no corpo, sabe, na sua mente, através de aparatos tecnológicos, implantar um chip no cérebro para te deixar pensar mais rápido, implantava 90% do seu corpo ser de metal, de máquina, né, e tal. E aí, tipo, fica sempre aquelas indagações de, tipo, até quando a pessoa ainda é humana, quando que ela já começou a ser máquina. Eu acho bem legal que sempre traz essas indagações fortes, assim, essas críticas, né, ou pelo menos, não necessariamente críticas, mas, como eu falei, te faz questionar, né, muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Inclusive, é uma dica, e essa dica é pro Léo. Léo, Blade Runner 1 e 2 tem uma crítica social muito forte que você deveria assistir e talvez você vai entender. Nossa, talvez. Tem uma crítica muito interessante que ela bate na tecla de que é um questionamento religioso muito grande que existe ainda presente hoje e que responde uma indagação muito interessante. Eu não posso falar porque seria um spoiler, estragaria a experiência, mas para você e para os aluninhos, eu acho que vocês deveriam experimentar. Muito interessante.
O Léo vai assistir? Não, mas... Talvez. Eu tô tentando. Eu tento assistir minhas coisas, mas eu durmo, gente. Ainda tô assistindo Dark ainda. Tô tentando terminar, mas eu não tô conseguindo. Léo, uma pergunta. Você tá assistindo Dark com a luz apagada ou a luz acesa? Eu estou assistindo com a luz apagada. Ah, então tá fazendo certinho. Olha, que corajudo. Nossa. Clima bem dark. Então, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, no universo cyberpunk. Principalmente essa crítica. E ainda tem o que o Kuro falou, né? Esses universos, geralmente, eles são muito representados, tipo assim, se não tem o lado fantasioso com magia, na verdade tem uns cyberpunks que tem, sim, sabe? Magia e tudo mais. Mas, geralmente, é muito de implante... robótico, tipo, o cara troca o braço dele por um braço de robô que dá, sei lá, tiro, lança raio laser e tal. É o Mega Man. É o Mega Basicamente. Man. Ou Barrett de Final Fantasy. São bons exemplos, assim, de... Exatamente. E assim, é um universo muito amplo também, porque eu acho que a única coisa que é o limite do que pode ser esses universos futuristas, né, é literalmente a imaginação de quem tá criando. Você tem RPG de mesa futurista, Shadowrun, você tem o próprio Cyberpunk 2020, que é um RPG de mesa velho pra caramba. E eu acho legal, porque eventualmente, hoje em dia a gente tem várias variações de subgêneros, né, dentro desse gênero de punk, entre aspas, que é o steampunk, né, que costuma dar essa vibe, ao mesmo tempo mais anos 1700, 1800, assim, mas também por um lado futurístico muitas vezes, assim, mas ainda mantendo essa essência de que, tipo, muitas coisas movidas a vapor, e às vezes tem magias também, né, são coisas movidas a magias também, e tem magipunk, sabe, tecnopunk, existem vários subgêneros. Tem um jogo famoso que é isso, que tem nisso daí, que é Dishonored, e tem um outro, que eu não sei o que, Infinity, agora eu não vou lembrar o nome dele. Que é em primeira pessoa também, o personagem tem uns poder mirabolante, que tem esse sistema aí de tecnologias movidas a vapor aí, que eu acho que entra nisso que você tá falando, steampunk. Sim, que inclusive, na minha opinião, é algo que eu até prefiro do que o cyberpunk, sabe? É um gênero que eu prefiro, que é o steampunk. Mas eu também gosto bastante do cyberpunk. Outra série, assim, que trata tanto futurista quanto passado, acho que aborda todo tipo de tema, é Doctor Who, porque ele passa o tempo todo, né? É uma série focada em viagem temporal e tal, pra quem não conhece. E ele mostra vários futuros diferentes, vários passados diferentes, porque acontece alguma coisa ali ou aqui que altera isso. E tem uma pegada cyberpunk bem, assim, cibernética de certos vilões, que eu não vou citar aqui, que até hoje causam problemas, porque eles conseguem viajar no tempo. Conforme o Doctor arruma uma coisa num tempo, de repente eles voltam e ele vê que aquilo não resolveu o problema. Eles estão voltando de novo e eles sempre dominam ali a humanidade e eles sempre têm que dar um jeito de mudar aquilo, né? Senão os androides vão controlar o mundo e é isso aí, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal dessa parte mais futurística, né, do Doctor Who, que inclusive é uma série bem clássica, né, hoje em dia, que já é considerado, porque já é uma série muito antiga, muito antiga, né, lá do Reino Unido, mas que passa até hoje. E é muito legal as representações de coisa futurística dele se você pegar as temporadas de 1990, né, 90 e poucos. Sim, é muito engraçado. É bem assim, são umas coisas meio quadradonas, né? Um dos inimigos do Doctor Who, né, é uma raça, né, um tipo de robô que chama Dalek, e são, tipo, as últimas formas de vida, assim, robôs super fodões, basicamente. Você olha imagens dele, é basicamente umas caixinhas, assim, com, tipo, parece um canivete suíço, sabe? Porque sai umas furadeirazinhas, uns desentupidor de um lado, de outro, assim, você olha... A arma principal deles, a mãozinha, é um desentupidor de privada, gente. Aí você fica, tipo, como é que isso é a forma de vida que extermina várias outras, sabe? Não, e é legal isso na série, que quando as pessoas, né, os personagens veem, assim, pela primeira vez os Daleks, eles falam, isso é a forma de vida que vai destruir o planeta todo e dominar o universo? Aí o Doctor, isso é o mais perigoso. Eles, não acredito nisso. Aí depois começa a soltar raio laser, as coisas, e o povo fica tudo, o quê? Como assim?
Sim, então ele não diria que ele é somente gênero futurístico, mas ele aborda bastante essas coisas futurísticas, assim, é bem legal nesse ponto. E uma coisa que eu acho bem interessante desse tema futurístico no geral é que muitas vezes, inclusive Cyberpunk 90% das vezes é isso, eles tratam de distopias, né? Que são mundos que basicamente o oposto de utopia, né? Que são mundos que foram para um lado muito negativo, né? Passaram aí talvez até por um apocalipse ou algo próximo disso e tá vivendo uma desigualdade muito grande, né? Seja em nível tecnológico entre pessoas, em qualidade de vida, em todo tipo de coisa, eles vivem por uma desigualdade muito grande. Eu acho que é um tema muito legal, muito interessante de trabalhar nesses filmes, né? Nesses jogos e coisas do tipo. Eu acho legal porque normalmente também o gênero futurista ele anda muito de mão dada com ficção científica às vezes. E aí você tem algumas franquias, por exemplo, como Alien, que normalmente sempre eles estão procurando um planeta porque no planeta Terra deu ruim. Já era, vai todo mundo morrer, tem que procurar um outro planeta e tal. E eles estão nesse momento meio Star Trek da vida e estão lá procurando outro planeta para trazer a população ou para trazer a gente tem o embriões, Avatar, né, também. Não o que a gente gosta, que é a Lenda de Aang, o outro. O que a gente gosta, o desenho, vamos dizer, né? O filme, não. Agora, o filme de Avatar, dos bichinhos azuis aí, que todo mundo conhece, também é exatamente isso, né? A humanidade tá tendo que se virar para achar um outro planeta para habitar, né? Outra série que eu lembrei agora que vocês estão falando, que tem essa mesma pegada, é The 100, né? Que aconteceu uma terceira guerra mundial e sobreviveram poucas pessoas que foram pro espaço e acaba a comida delas, a água no espaço, e elas têm que voltar, né, pra Terra depois de muitos anos e eles não sabem o que aconteceu com a Terra, etc. Sim, The 100 tem bem essa pegada também, né? Meio que pós-apocalíptico e futurística, né, ao mesmo tempo, porque eles basicamente constroem uma nave satélite, entre aspas, que fica orbitando ali em volta da Terra, onde eles ficaram vivendo, né, por muitos anos ali, até se arriscar a voltar pra Terra, porque existe um limite pro quanto você consegue ficar ali nessa órbita ali, nessa nave, né, nesse satélite. A gente falou bastante, né, de universos futuristas, medievais, fantasiosos, apocalipses, né? É óbvio que a gente acabou não citando algum outro filme, série, desenhos. Como a gente sempre fala, são muitos e muitos conteúdos. Então, de forma rápida aí, a gente citou só 3 universos aqui. 3,5 porque a gente colocou fantasia no meio de tudo aí. Vamos lá. Kuro, sugira pro pessoal alguma coisa para eles consumirem com uma dessas temáticas aí. Pode ser qualquer coisa. Olha, já que a gente falou de Avatar, pra quem ainda não assistiu Avatar, a Lenda de Aang e Korra, eu recomendo assistir eles. É uma pegada mais fantasiosa, né? Não diria que é medieval, ou será que poderia ser considerado? Não sei. É porque tem essa ideia de reinos e tudo mais, né? Então acho que se encaixaria um pouco medieval, de certa forma. Mas é bem mais puxado para essa lado de fantasia mesmo, em que pessoas conseguem manipular elementos básicos, né, da natureza. Fogo, ar, terra e água. E pra quem acha que é só um desenho simples, se engana, porque entra vários questionamentos sociais e ideológicos também. Em Avatar, tanto em Avatar quanto em Korra, principalmente em Korra. Tem uns temas bem adultos no meio, então é uma recomendação minha porque tem uma animação fantástica, trata de temas muito legais e, sim, tem bastante coisa pra você assistir se você não assistiu nada, porque são 3 temporadas, eu acho, da primeira parte, e Korra eu acho que são mais 3 ou 4 também. Vai lá, Léo. Eu vou sugerir, gente, o vício que eu tô nesses últimos meses, sei lá, semanas, que é Dark. Dark, eu acho que consegue se encaixar aí num tema do apocalipse e um pouco futurista também. Então, não vou falar mais nada, porque aí vocês têm que assistir pra entender o porquê que eu acho isso. Ele vai deixar a gente in the dark. Ai, vou mesmo. Então, assistam Dark, gente. É uma série, assim, muito, muito doida, maluquíssima. A Netflix serviu muito com essa série, tá muito legal, muito boa de acompanhar. Enfim, a 3ª temporada saiu, ela é a última, já fecha a história. Estou me esforçando pra não dormir e terminar. E é isso, vale a pena assistir. Léo,
Se eu pedir pra você explicar a história de Dark, você consegue me explicar? Eu não. Ninguém consegue explicar. A única pessoa que consegue explicar mais ou menos é a Carol Moreira, lá no canal dela do YouTube, que faz uns recaps, assim, colocando tudo em ordem, mais ou menos. E aí talvez você consiga entender o que tá acontecendo, porque acho que nem ela entende, gente. Mas é isso. Bom, eu vou aproveitar e eu já citei aqui no cast, eu vou recomendar Doctor Who pra quem ainda não assistiu, que é uma série maravilhosa, ela aborda vários tipos de temas que, inclusive, na época que saíam a série, poderiam ser considerados polêmicos, e eles retratavam esses temas sem medo nenhum, sabe? Eles sempre abordaram esses temas, eles não desistem, e até hoje eles continuam batendo nessas teclas, mostrando para a sociedade que a sociedade não é isso que a gente acha que é, ela é mais. Então eu recomendo muito Doctor Who para todo mundo. Inclusive, só pra falar uma coisa, por exemplo, polêmica recente, que introduziram personagem feminina como Doctor Who, e foi bem polêmico na época que introduziram, né? Por questões de machismo e outros detalhes aí que não vamos gastar, eu acho, muito tempo agora pra finalizar o cast. Como o Roxas falou de Doctor, eu posso falar de Batman, Brinks. Oh, meu pai. É só pra lembrar aqui da existência do Batman mesmo, né? Porque senão... É só pra poder citar no cast uma vez. Batman. Cara, eu vou recomendar que vocês assistam uma série que eu estou assistindo no Netflix, que é Perdidos no Espaço, que é muito divertida, é nesse gênero de ficção científica. Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro a temática, mas eu acho que compensa bastante, porque é uma série que até onde eu assisti, ela tem umas coisas bem interessantes acontecendo, bem light, assim. E é uma série que nem você falou, é bem light, né? Porque ela é uma série meio que científica, né? Sci-fi, mas voltada pra um... Tipo, é meio que uma série pra você ver em família, sabe? Então ela é bem light de assistir. Em alguns momentos você acha que vai acontecer alguma coisa muito perversa, assim, você fica tipo, nossa, mano, isso aqui, caralho, vai voar sangue, né? E aí depois não. Então eu acho que é uma série divertida pra poder assistir. E é numa temática meio mais pé no chão, assim, nesse gênero de ficção científica. E é remake de uma série antiga, do mesmo nome. Exatamente. E vocês sabem a diferença de remaster e remake? Não? Tem cast da academia aí. Mas o Léo avisa pra vocês sobre isso, porque afinal de contas, é um momento só do Léo agora. Ai, eu amo esse momento, gente. Pessoal, é o seguinte, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas novas todas as semanas e sempre nas segundas-feiras. Então segue a gente nas nossas redes para acompanhar sempre que tiver aula nova, que a gente sempre avisa lá. A gente tem um perfil no Face e um perfil no Insta, então segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram. É só procurar por Academia de Nerds que você vai encontrar o nosso perfil. E, como eu disse, a gente sempre posta as aulas nas segundas-feiras, né? E as aulas sempre estão no SoundCloud, soundcloud.com/Academia de Nerds. Segue a gente lá também e acompanhe todas as nossas aulas. E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro, basta eles seguirem a gente, mas se eles estão ouvindo esse cast, eles provavelmente já seguem. Mas se não seguem, tá aí a bronca. E compartilhar nossos posts aí com a galerinha, com os amiguinhos que eles admiram tanto aí, consideram tanto. Falam, a gente conhece um cast muito bacana que vocês podem ouvir também e gastar todo o seu tempo aí precioso ouvindo a gente. E também comenta aí nas nossas postagens, se comuniquem com a gente, alunos. A gente adora ler os comentários de vocês e responder vocês também. E ter toda essa interação entre aluno e professor. E, obviamente, como sempre, compartilhem tudo e ajudem a gente a se tornar a maior academia do mundo e de vários universos a partir desse cast. Exatamente. Caso vocês queiram interagir com a gente, é só mandar recados ou mensagens no nosso Instagram ou no nosso e-mail, contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Vocês podem assistir Batman do Futuro, viu?